Fala pessoal, seja super bem-vindo a mais um Pizza com Max e hoje você quer saber tudo sobre vendas, Jairo. Sobre vendas, cara, vai ser um episódio que eu particularmente vou adorar, porque a gente ama vender, você também, você tem que segurar, a gente vai começar a vender tudo aqui, velho, essa caneca, esse moletom maravilhoso do Pizza com Marketing, estamos aqui com uma simpatia, Carol Vanciola, CSO da Crescimento, cara, seja super bem-vinda, Mel. Cadê as palmas da nossa plateia aqui, ó, em peso, cara. Galera... Fila lá fora, Jairo. Fila, meu. Mulher para tudo, meu. Cara, muito obrigado pela presença, meu. Ah, tamo junto. De Adoro verdade. falar. Adoro falar sobre vendas, adoro falar sobre marketing, adoro falar. Então, sem dúvida, vai ser divertido. Maravilhoso. Vamos legal, pra cima, meu. Obrigado mesmo. Trouxe obrigado. seus filhos aí, né, na mesa? Trouxe esses aí. Os outros estão lá no escritório fazendo bagunça essa altura do campeonato. Tá rolando um Cresce Kids lá, então tem um monte de criança no escritório. Deixei eles lá no meu trabalho e vim aqui gravar com vocês. Legal. Sensacional. Maravilha. Cara, vamos começar falando então sobre esses dois livros aí. Você tem o Bora Bater Meta e o Coragem. O que fala os dois, assim, mais na essência? Então, teve um primeiro livro, né? Tá. Que chamava Os Seis da Vida. Eu estipulei uma meta pra minha vida. Eu falei, eu preciso escrever um livro. Em 2017, eu falei, vai rolar esse livro e né, é isso. E aí eu juntei vários artigos que eu tinha escrito ao longo da minha vida. Dei um tapa neles e lancei Os Seis da Vida. Foi muito legal, né? Tipo, sabe aquela coisa? Vocês entenderam, né? Sim. A gente começou, exatamente. Começamos, liberou. E a experiência de escrever um livro é muito massa. Assim, você perceber que você perde a noção do seu impacto, as pessoas lendo, baixando no Kindle, etc e tal. Mas meu assunto principal sempre foi vendas, né? Então eu falo que Os Seis da Vida, eu passei 10 anos escrevendo, né? E o Bora Bater Meta eu escrevi em 15 dias. Mas legal, eu passei 18 anos vivendo isso, né? Então eu tinha essa outra meta, que era publicar um livro de vendas. E aí em 2019 eu lancei o Bora Bater Meta. E com um subtítulo bem interessante, que era o Desafio da Venda Digital. O desafio da venda presencial no mundo digital. E, tipo, alguns meses antes da pandemia. Quase nós tradamos, né? E aí, beleza, a gente pode depois falar só sobre o Bora Bater Quase Meta. nós tradamos. Não, imagina, véspera da pandemia eu lanço um rolê desse, né? Ninguém ia imaginar que ia viver o que a gente viveu. E aí, em 2022, porque eu acabei de lançar no dia 22/2 de 2022, porque eu sou dessas. Sério? Lógico, né? Sensacional. Eu lancei o Coragem, mais alguns Seis da Vida, que é uma releitura do Seis da Vida, mais encorpado, com novos artigos, porque a gente muda, a nossa perspectiva muda. E o Seis da Vida foi um livro que deixou um legado muito bacana, porque como ele fala de vida, foi muito importante na época da pandemia. Então, para mim, era uma coisa tipo assim, vou falar de coragem, porque para mim é o tema da vez, né? E hoje eu misturo as coisas. Eu falo de vendas, eu falo da vida e eu falo sobre a coragem de vender, né? Então, sim. Fico fazendo esse mix aí. Muito bom. Inclusive, eu queria fazer um parênteses aqui, agradecer o pessoal da DVS Editora, que carinhosamente mandou uns títulos pra gente lá. Um eu já li quase inteiro. Muito obrigado pelo carinho. Estamos aqui. A Cá lançou aí pela DVS, então, muito legal. Eu queria perguntar, Eber, eu sou super curioso em relação à questão de livro, eu gosto muito de ler também. E qual que você teve algum método, assim, tipo, acordava às 5 horas da manhã ou não? Pra tomava um vinho? escrever? Como é que foi a jornada aí, tipo, nesses 15 dias, por exemplo? Isso. É que agora tem um outro que vai sair no ano que vem, que chama Vendas Movem o Mundo. Então eu tô meio craque esse negócio de escrever livro. Eu criei uma metodologia minha, né? E como é que eu funciono? Eu posto muita coisa no Instagram. Então, assim, todo dia eu posto textão. Eu nunca posto e saio correndo. Eu posto textão. E esses textão são vários insights legais. Então, o que eu costumo fazer? Eu defino qual que é o objetivo do livro, para quem é o livro, que tipo de mensagem tem que ficar para quem vai ler o livro, e eu crio o índice. Então, assim, eu vou começar falando sobre isso vai cair nisso, que vai cair naquilo, e eu quero fechar com essa mensagem. E aí, quando o índice está pronto, eu vou lá no meu Instagram, e é real isso, sabe? E eu vou opinando, assim, tipo, olha, esse texto aqui tem que desdobrar nesse capítulo, esse texto tem que desdobrar nesse capítulo, e eu vou botando post-its. Eu até tenho reels no meu Instagram, onde eu mostro, né? Legal, o processo criativo. Aí eu vou colocando os post-its com as frases de impacto, com as grandes ideias e com a bibliografia. Porque é uma coisa também que eu gosto. Então, eu normalmente pego a pilha de livros que eu li naquele período e vou marcando. E aí, depois que está toda a arquitetura pronta, aí, literalmente, é sentar a bunda na cadeira, né? E criar a junção de tudo. Por isso que é rápido para mim. É muito mais tirar um tempo para fazer isso. Porque as ideias já estão em algum lugar. Eu vou acumulando ela e, para mim, o Instagram é onde eu hoje deposito concentra ali, né? as minhas ideias, exatamente. Que legal. Você é LinkedInzeira, assim ou não? Tá mais no Instagram? Cara,
Eu já tive uma fé maior com o LinkedIn, né? Quase fui top voice aí algumas vezes. O pessoal, vai, esse ano vai. Mas o LinkedIn tem aquela coisa de você focar num tema, né? Sim. Então a Carol tem que ser reconhecida por algum tema. E eu não sou monotemática, eu gosto de falar de várias coisas. Tá. Mas já tive posts aí de milhões de likes. Que legal, de cara. views, não. Milhões de visualizações, mas tipo 50 mil likes. Quando você faz uma polêmica, costuma rolar. Mas eu posto todo dia. Todo dia no LinkedIn, todo dia no Instagram. No LinkedIn com um pouco mais de cuidado. Né? E no Instagram é muito mais aquela coisa do dia a dia mesmo. Maravilhoso. Carolzinha, sabe o que eu queria saber de você? Você é muito apegada a vendas, né? E a gente estava agora recentemente gravando e a gente falou sobre um tema da questão do tipo assim, a galera parece que não quer ser vendedor, tem um estigma ali e a arte de vender, ela é muito nobre, né? Pela essência de você encontrar a questão do tipo, eu vou te entregar o melhor daquilo que você precisa ou daquilo que você busca. Só que o brasileiro, sei lá, se estragou isso, não sei colocar nesse ponto do tipo, o vendedor quer te empurrar tudo e não tem nada a ver isso, né? Existe essa questão. Eu queria que você falasse sobre esse tema, como que você enxerga isso. Manda abraço aí. O livro novo é praticamente sobre isso. Aí, spoiler aqui, é que a sinergia conectado, Jairo. Tá na cabeça aqui já, entendeu? E assim, não é uma coisa do Brasil, tá? Existe legal. muito ranço de vendedor. E posso dizer, boa parte disso culpa do vendedor. Nem tudo é culpa do vendedor, tá? Mas a gente tem que pensar que vendas é uma das profissões mais antigas do mundo. Você pega papiros egípcios, já tem registro de vendedor. Só que na época da Revolução Industrial foi quando surgiram as primeiras equipes profissionais de vendas. Então pensa, alta produção, alguém precisa escoar isso. Exato. Então, os treinamentos de vendas naquela época, eles pregavam coisas do tipo, o bom vendedor não deixa rastros. Ou seja, venda e suma. Você não está nem aí para o que vai acontecer, se a pessoa vai consumir, se vai resolver um problema. Então, os times de vendas eles eram treinados para decorar um pitch que fosse muito persuasivo, né? E empurrar e manipular as pessoas. E esse ranço ele se arrasta até hoje. Não só esse ranço, como, por exemplo, coisas que eu costumo criticar. Toda essa apologia à guerra que a gente faz em vendas, né? Grito de guerra, sangue no olho, né? O time do front. Então, assim, tudo isso vem também da época da Revolução Industrial, onde você fazia essas analogias. Então, você arrasta. Né? E você tem equipes de vendas e equipes de vendas. Você tem crenças sobre vendas e crenças sobre vendas. Eu acredito muito no que o Weber acabou de falar. Né? Para mim, um vendedor hoje é um especialista. É alguém que eu consulto quando eu preciso saber mais sobre alguma coisa. Só que, na boa, não é essa a realidade. Muitas vezes você vai no shopping, vamos pensar em varejo. Né? Você vai no shopping e aquela pessoa acha que você foi lá para ver o sorriso dela, para apertar a mão dela, para ter olho no olho. Não, eu quero alguém que entenda, que me faça perguntas, né? Que consiga direcionar. Porque uma coisa é atender, outra coisa é vender. Quando eu atendo, eu te entrego o que você quer. Quando eu vendo, eu descubro o que você precisa. Eu te ajudo, né, a tomar a melhor decisão de compra. A mesma coisa no mercado de vendas complexas, que hoje passa por um momento de grande mudança. Né? A gente hoje fala muito em gestão de carteira, em key account planning, em você ter uma atenção muito maior nos desafios do cliente, porque se você quer bater suas metas, você precisa ajudar o cliente a bater as metas deles. Então, assim, só que tudo isso é uma mudança recente. Sim. E cultural e tudo, na verdade, né? E parte da liderança, e parte da cultura da organização. Então, aquilo que se prega dentro da empresa é o que o vendedor vai fazer. Eu tenho uma pergunta curiosa. Se a gente coloca, vamos dividir em 2 quadrados. Varejo que você colocou e vamos falar de serviço nesses 2 quadrados, assim, né? Que, vendo o serviço e vendo o quadrado. Geralmente, aqui generalizando, a venda de serviço ela já é mais consultiva por natureza, muitas vezes, dependendo do serviço que a gente está colocando ali. Mas tende a você descobrir um pouquinho mais, que a gente é uma agência de marketing, né? Então, por exemplo, o cliente chega lá e fala assim, eu quero 8 posts, quero 10 posts. Tipo, não vou te vender o post, eu vou te entender o que você quer, o seu objetivo. Então, tem uma consulta ali, né? Quando eu estou falando de serviço. Você vê essa diferença ou não no seu ponto de vista, na sua experiência? Como que... Ou tipo, quais os mercados? O mercado imobiliário, eu tô vendo que tá vendo uma mudança, tipo, já é realidade essa transição. Mas como que você vê esses 2 cenários aí? Eu acho que não é bem o produto versus o serviço, mas se é mais B2B ou se é mais B2C. Tá. Então, por exemplo, você vai comprar depilação a laser. Todo dia eu recebo
A Rayane deve receber também, né? Vários cupons ali. Cupom, hoje, não sei o quê. Meu, o pessoal tentando te empurrar o tempo inteiro. Você chega pra fazer a depilação, a pessoa quer te vender, tirar os pelos do corpo inteiro. Então, e é serviço, mas é varejo. Saquei. Né? Então, é aquela coisa mais B2C, é alto impacto. Eu tenho que fazer você escolher na hora, porque na hora que você sai dali da minha frente, esquece. Você não vai comprar mais. Quando você vai pra uma venda B2B, que é, por exemplo, você tem uma agência, você vende pra outras empresas. Então, você tem um nível de complexidade maior, porque eu preciso entender qual que é o fluxo de tomada de decisão, qual que é o impacto que você quer, seja de um produto ou seja de um serviço. Claro que no caso de um serviço, a questão da intangibilidade torna o processo ainda mais complexo, porque aí você tem que ir para os cases, né? Você tem que contar a história, você tem que fazer acordos, talvez, de success fee ou alguma coisa que amarre. O que você vai fazer com o resultado que o cliente vai ter. E aí tem essa discussão, né? Que você tem... Muitas empresas separam, quando a gente pensa no B2B. O vendedor, que é aquela pessoa que é o vendedor, que é quem vai abrir, quem vai fechar. E você tem no meio do rolê, ou alguém que eles chamam de pré-venda, né? Ou consultor técnico, enfim. Que é aquela pessoa que vai desenhar a solução. Então, tipo, não sei como é que é na agência de vocês. Mas às vezes você tem um cara que é o hunter, fica lá prospectando o cliente, aí traz. Na hora que traz, bota para conversar com o especialista. O especialista desenha a solução, entende o que o cliente quer, né? E fala, cara, vamos montar essa proposta aqui para ele. E aí joga na mão do vendedor de novo para o vendedor tentar fazer o fechamento. Então, assim, eu acho que venda não é uma... Vendas é uma ciência, na minha concepção. Existe muita metodologia, mas não é uma coisa, uma entrada, uma saída, sabe? Existe um nível de complexidade até na venda simples. Porque as pessoas são diferentes, né? Exatamente. Até outro dia você falava, o perfil do cliente. Eu falo, que perfil do cliente? A gente tem um momento do cliente. Não dá pra você dizer que eu sou o perfil XPTO. Para comprar uma casa, eu adoto determinado perfil. Para comprar um carro, outro perfil. Para comprar uma caneta, é outro perfil. Então, tem muito essa coisa do momento. Então, quando você vai, por exemplo, para o mercado imobiliário, esse é um desafio. Porque você teve, durante muitos anos, o corretor que era o dono da chave. Exatamente. E o cara chega no... Eu sempre conto. O corretor, ele te leva pro apartamento e fala, olha, queria te mostrar aqui, vou te apresentar o apartamento, aqui a cozinha. Aí você fala, nossa, ainda bem que você falou, né? Porque eu jurava que você queria o banheiro. Né? Vai rindo, é de nervoso. A gente ri. E hoje a gente percebe que os bons corretores, e são muitos os bons corretores, eles conseguem entender qual que é o estilo de vida atual, o que você quer pro futuro, qual que é a sua rotina, como que você... Né? Então, são outros tipos de pergunta, né? Totalmente. Exatamente. Outros tipos de interesse, né? Exatamente. Carolzíssima, dentro dessa dinâmica da venda complexa, é uma coisa que o Weber particularmente a gente discute bastante, tá? A gente vende ideias, de uma certa forma, né? A nossa venda consultiva, muitas vezes, já é a própria consultoria que o cliente pode estar tendo, né? Ele entrava em reuniões de 2, 3 horas. Falei, cara, isso é um produto. É uma mentoria, até ele explicar, né? E a gente desenvolve até esse produto, legal. Por isso que eu saí do front, que eu sei explicar, vender, não. Como que você vê isso, cara, para as empresas não se perderem nesse caminho, né? Uma agência de publicidade é um exemplo fácil, a gente vive muito isso. Eu acredito 100% na venda consultiva, acho que tem que fazer muito sentido para as duas pontas, não é aquela coisa da pastinha e ficar empurrando o produto, né? Não faz sentido nenhum. Mas também a linha é muito tênue, né? Quando um cliente chega até mim, eu cuido mais na frente de novos negócios lá, de já pegar o canetão e já desenhar na lousa. Você precisa fazer isso, essa trajetória, né? Então, assim, para que ele entenda que isso é o nosso produto, na verdade, né? Isso é um risco, né? Vou separar essa pergunta em duas. A primeira eu acredito em 3 tipos de venda, não somente em 2 tipos de venda, né? O pessoal fala muito venda consultiva. Então, você tem a venda transacional, a venda consultiva e o que eu chamo de venda empreendedora. Legal. A venda transacional eu sei o que eu quero, eu não preciso de você. Eu vou entrar lá no Mercado Livre e vou comprar. Clicou, tchau. Exatamente. Como tem agências hoje que você compra o pacote lá, a pessoa te manda um PDF, você escolhe pelo 1, 2 ou 3, compra um pacote de serviço, tá tudo certo. Não preciso de um vendedor, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu tô comprando, eu conheço a reputação, eu sozinho consigo tomar uma decisão, beleza? Esse tipo de venda vai migrar para o digital. Não faz sentido ter um vendedor porque é desperdício. Ok? Aí você tem o segundo tipo de venda, que é a consultiva. Que é o mínimo que qualquer vendedor precisa fazer hoje. Para um vendedor existir, minimamente, ele tem que ser consultivo. O vendedor que empurra a gente não existe mais. Você chegar numa loja, por exemplo, e você tem uma pessoa que simplesmente é uma entrave entre você e o seu produto.
Você fala, meu, pra chegar lá, pedir o produto pro cara ir no estoque, trazer, me entregar até o caixa pagar, eu não preciso de você. Eu vou no autosserviço. Exato. A mesma coisa na venda complexa. Então, a venda consultiva, para mim, hoje, é a subsistência, a sobrevivência do vendedor é ser consultivo. E aí, tem um terceiro tipo de venda, que é onde a gente se encaixa, porque eu também trabalho com serviço, que é a venda empreendedora. Que é aquele momento onde eu me posiciono não como alguém que vai te dar uma dica ou que vai dizer qual caminho você seguir, mas alguém que está comprometido em ajudar você a bater a sua meta. Então, o risco do negócio vai ser sempre esse. Muitas vezes eu vou para uma reunião, trabalho com educação, e eu monto a trilha de desenvolvimento para o cliente. Às vezes o cliente vai lá, faz uma reunião de briefing comigo, e eu converso com 4, 5 pessoas para poder fazer uma palestra de 1 hora, eu faço uma reunião de 1 hora. Às vezes até brinco, né? Às vezes abre a câmera assim, aí tem 11 pessoas para me passar briefing. Eu falo, gente, já é a palestra? Ou eu devo emitir uma segunda nota? Né? Mas faz parte do risco do negócio. Por quê? Porque hoje, para você extrair valor, você tem que gerar valor. Sim. Então, essa consultoria, ela... Né? Isso que a gente entrega tem que dizer assim, cara, eu confio. Essa aulinha que você me deu, pensa que é uma demo, como a gente chamava antigamente, ou agora é aula bônus, né? Na minha época era, vou te dar uma demo, agora é uma aula bônus. E que vai deixar esse gostinho de quero mais. Então, o que eu acho que é importante é o valor que você imprime depois. Então, o desafio é você dar um show tão bacana que a pessoa não queira ficar discutindo com você o preço na sequência. O impacto ali. Porque às vezes o cara vai lá, você dá uma mega aula e ele só quer 8 posts no Instagram por semana. Ô, meu amigo, não precisava dessa aula inteira. Então, calibrar o nível de necessidade que o cliente tem de você é importante. Por isso que a qualificação ela é fundamental. Então, no meu negócio, por exemplo, a gente adota 4 Ds para qualificar um cliente. Então, vamos começar. Tudo bom, já? Tudo bom? Como é que você tá? Cara, vocês querem um treinamento? Ah, que legal. Tem data para acontecer? Não, Carol, a gente está estudando ainda a possibilidade, não sei se vai ser esse ano. Negativo. E me diz uma coisa, tem orçamento, tem dinheiro reservado para essa ação? Não. Não, a gente vai passar a sacolinha aqui internamente ainda, né? E tem dono? Alguém pediu isso para vocês? Ou não, a gente que achou, a gente ainda vai tentar vender internamente. Puta, outro negativo. E a outra é, qual é a dor? Para saber se a dor eu resolvo. Muito legal. Então, na hora que eu faço essa qualificação, é aquela hora que você fala, acelero, né? Sento o pé ou freio e digo assim, meu, não vou com tanta ênfase. É claro que, em algum momento, não tem dinheiro, não tem data, não tem dono, mas você consegue sentir ali um cheirinho de oportunidade e você decide, porque o risco do negócio é esse. Vai lá, desenha aquele mega projeto, às vezes o cliente pega aquele projeto, coloca no mercado, abre um RFP, faz uma concorrência. Paciência, né? O Jário já desenhou o edital de concorrência. Eu desenhei o edital da concorrência que a gente ia participar. Vocês ganharam? Acho que a gente ganhou. Pelo menos. Não, a gente ganhou mesmo. Mas assim, o compras estava o departamento de compras estava tão perdido, eu falei assim, olha, esse edital que vocês estão falando aqui não tem sentido nenhum. Daqui eu fiz o edital, compliances da vida, pelo amor de Deus, a gente tá tudo certo, mas e aí eles usaram, só que não era, eu mandei como se fosse um modelo, entendeu? Os caras mandaram de volta pra todo mundo. Preencher. Cara, eu acho que assim, quando você faz isso, você pode até perder uma venda, mas você ganhou um fã, você ganhou admiração. Eu tenho muito isso, cara. Ontem eu fui num evento de noite pra receber um prêmio lá pela empresa. E foi muito legal, sabe? Eu encontrando com um cliente, com um concorrente, aquela sensação gostosa de eu deixei um legado, porque legado é o que a gente deixa nas pessoas, né? Então, com isso, você vai fazendo seu nome e as coisas vão acontecendo. Então, eu sou fã do dar, assim. Acho que a gente não tem que ser só altruísta, né? Como diria o Adam Grant, a gente tem que ser alterista, que é doar sabendo que aquela doação pode, em algum momento, trazer algo que te aproxime um pouco mais do seu objetivo. Então, a gente vai plantando. Pode ser que não imediatamente, como a gente gostaria, mas vem. Você citou alguma coisa, uma pergunta que é uma curiosidade até, queria saber a sua opinião, né? Você citou assim, bom, você fez os 4Ds, faz de conta que você treinou uma pessoa, um profissional de vendas e tal, e tem uma metodologia, 2, 3 livros lançados, tudo, enfim, e a sua própria consultoria, mentoria, mas vamos lá, só para colocar numa caixinha fácil. Eu tô sentindo que eles estão fazendo uma mentoria grátis, vocês perceberam, né? Tá aqui, fingiram que era para gravar um podcast, tirando né? uma casquinha. A assessoria de imprensa tá falando assim, pelo amor de Deus, não pergunta isso. Não, mas, Carolzinha, não, na verdade é o seguinte, você falou assim, beleza, o cara viu lá, pelos 4Ds não passou, mas você falou uma parada que eu gosto muito, você sentiu... Intuição. Aqui tem um cheirinho de negócio que daqui uns 3 meses, daqui uns 6 meses esse projeto vai ficar gigantesco, vamos pra cima, vamos entrar, a gente discute bastante isso, aqui não vai dar agora, mas é uma puta de uma oportunidade e tal, ó.
É hora de voo pra pessoa ter isso? Eu acho que a gente fala horas bunda cadeira. Né? Mas eu acho que sim. Para mim, a intuição é o nosso algoritmo interno, né? Você vai pegando vários fatores externos que você não sabe explicar, mas parece que eles entram aqui e alguma coisa cospe dizendo assim, cara, vai, ou então pula fora. Tá. Então eu acho que sim, eu acho que a intuição, esse feeling que a gente chama, tem muito a ver com horas de voo, tem muito a ver. Por isso que, principalmente para quem está começando, né? Vai de graça, faz 30, não fica, né? Sabe, a pessoa fala, eu vou ter que me valorizar, amigo. Até eu chegar aqui e poder cobrar o que eu cobro, eu fiz tanta coisa. Então faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Então acho que essa construção, ela faz diferença. Mas para mim, sem dúvida, a intuição é nosso algoritmo interno, ele tem muito a ver com o nível de informação. Seja em termos de experiência profissional, seja de leitura, seja de coisas que você assiste, seja de cursos que você faz. Então, tudo isso vai te ajudando a melhorar aí a padronização dos seus algoritmos. Calibrar a mira laser, né? Você tem um nicho específico, tipo, que ama você, assim? Tipo, os vendedores de carro. Ou, tipo, você tem uma legião, tipo, mais no sentido de os caras lá do... Tem alguma galera, assim, que você... Olha, é que depende. Mais... Agora eu sou a rainha da venda direta. Show. Tenho feito bastante coisa pra galera de beleza. Sim. Acho que eu fiquei mais velha, fiquei mais bonita, assim. O pessoal resolveu. Ou falaram assim, vamos dar uma make pra essa mulher, porque já tá estragada, enfim. Não, eu tô na primeira opção. Obrigada. Mas vai muito isso, assim. A indústria farmacêutica é um mercado que eu atuo bastante, porque é um mercado que exige muito conhecimento específico. Sim. Então tem que entender sobre cadeia de valor. E indústria que vende pro varejo é meu tesão, assim. Não sei nem se eu deveria falar isso, mas assim, eu curto demais trabalhar com a indústria que vende pro varejo. Então, essa relação indústria-varejo, sell-in, sell-out, sabe? PDV, trade, o que você vai fazer, que é chamar de markup. Meu, eu tenho tara, JBP, eu piro. Mas a gente, inclusive, quando a gente se posicionou como uma empresa especializada em treinamento de vendas, a gente escolheu, né? B2C, então varejo. Mas o varejo é um segmento que não costuma investir muito, porque tem turnover alto, então isso acaba indo muito mais pro digital. A gente faz algumas coisas, então chega agora no final do ano, eu faço um monte de palestra em shopping center, aquela coisa toda. É legal. O outro segmento é o da venda complexa, que aí a gente divide entre serviços e vendas, tipo agronegócio, um negócio que... Super. Já fui uma época a rainha do gado também, né? Então eu já rodei aí bastante, trabalhando com os RTVs, né? Que são os caras, os vendedores do agro. Sim. E essa coisa da indústria, né? Que vende para o varejo, então indústria de alimentos, indústria de consumo, a gente tem muito cliente. E essas vendas que a gente chama de C2C, né? Que é a venda direta, que é quando um consumidor vende para um outro consumidor. E a indústria farmacêutica, que a gente sempre trata de uma forma especial. Porque lá o nível de complexidade é muito maior. Então, assim, não tem um público. Às vezes tem um cliente. Né? Tem alguns clientes que, assim, para onde eles vão... Eu adoro quando o cliente muda de lugar, sabe? Porque ele leva a gente junto. A gente fica lá naquela empresa, porque eu construí uma reputação bacana. Sim. E aí o cliente leva a gente para outras empresas. Mas hoje, inclusive, eu tirei bastante o pé da sala de aula, né? Eu tenho feito muito menos. Estou mais no papel de executiva. Legal. Ou executada, sei lá. Legal. Maravilhoso. Cara, seguinte, eu sei que deve estar super escrito no seu livro, que eu vou ler com o maior carinho. E eu vou pedir uma dedicatória pra ela. Chamado aqui, oral. né? Sabe, lembra disso? Chamado oral? Opa, era tremedeira do começo ao fim. Bora bater meta, né? O título do livro. Como que você falaria pra galera que tá nos assistindo, que o nosso público, graças a Deus, é bem eclético aí, né? Tem de vários segmentos, empreendedores, estudantes. Para aquela meta ser saudável, ser realista, o que você indica pra galera aí? Não tem isso no livro. Não tem isso no livro? Não tem isso no livro. Você sabe que uma vez me perguntaram, eu falei, cara, eu não falei nada sobre construção de meta no livro chamado... É só pra bater a meta. Como ela é construída é outra história, entendeu? É outro livro. É outro livro, né? Mas essa é uma pergunta sempre que sempre me fazem, porque eu tenho uma crença que meta é coisa da vida. Então, você abre a primeira página do livro, tá escrito, meta é coisa da vida. Então, a gente tá o tempo inteiro estipulando uma meta e... Meta dá tesão, né? Tipo, você fala, quero aquilo, e você alcança. Então, essa coisa do alcançar a meta é muito gostoso. Mas existem várias metodologias. Existe a SMART, que a gente fala sempre, né? Que a meta tem que ser específica, mensurável, alcançável, relevante, ter um prazo final. E a meta, ela tem que ser alguma coisa que ela é possível, mas ao mesmo tempo desafiadora. Então, hoje, normalmente as organizações, quando vão estipular uma meta, elas consideram o potencial de mercado. Então, tem empresa que estipula a meta com base em histórico, né?
de vendas versus o que ela quer crescer. Então, eu tenho vendido tanto ao ano e minha projeção de crescimento é essa, eu vou fazer um orçamento para esta meta. Então, olha para trás, projeta o crescimento e estipula uma meta. E tem empresa que fala assim, olha, tipo as startups, né, que começam do nada e sempre tem aquelas metas super, ultra, mega, porque o potencial é infinito, né? Não é infinito, mas o potencial é muito grande, né? Então, aí você pensa o seguinte, cara, onde eu quero chegar? E você primeiro pinta o alvo. Depois você pensa que tipo de flecha que você vai jogar. Os dois tipos de meta têm, né, ônus e bônus. Em algum momento você pode ficar um pouco acomodado e muito preso ao passado, o que pode ser ruim, porque, mas naquele período foi a inflação, a deflação, o governo, a maré, a pandemia, etc. e tal. E o outro pode gerar um nível de desgaste muito grande, porque o grande erro das empresas é estipular uma meta sem ter um plano. É verdade. Amigo, você pensou nessa porra, quem vai bater esse negócio? Como que esse negócio vai ser feito? Por isso que é insano você estipular uma meta e você não desenhar. Mas é muito normal isso. Porque parece um absurdo isso. Porque é muito normal isso, cara. É porque não é sua meta, né? É muito louco, porque realmente acontece mesmo, cara. A galera não tem um pouco de noção, assim. Pois é, e tem que considerar o que você tem de recursos, sabe? Tem uma cada série segmento de fatores aí. tem uma série de fatores. E cada segmento tem um estilo de vendedor e tem um estilo de desafio. Então, eu sempre falo, quando você for estipular uma meta, considera no rolê quem vai executar esse plano, né? Porque isso é injusto. Então, esse é um ponto sempre muito discutível. E o que eu falo para os times de vendas, principalmente para os gestores comerciais, cara, explica para as pessoas qual foi o racional. Porque parece sempre assim, a diretoria se reuniu e foi errar com a equipe de vendas, então vamos botar uma meta lá em cima e foda-se. Tipo, não é isso, né? Viu, eu tenho um pouco uma pergunta mais filosófica dentro dessa aí, que é o seguinte, você começou a sua frase falando assim, todo mundo tem meta, né? Meta, não sei o que lá da meta. E olha só que louco que me veio na cabeça. Mesmo que eu não tenha uma meta, mas ao mesmo tempo eu tenho uma meta, né? Tipo, na vida pessoal, assim, seja lá quem for. Tipo, por exemplo, eu tô na escola. Tá, passar de ano é uma meta. Só que eu não escrevi isso. Você entendeu o papo filosófico que eu tô indo? O caminho que eu tô indo, não? Então, essa parada da meta, você acha que, tipo, um exercício bacana que, por exemplo, a galera deveria fazer seria escrever mesmo? Porque no final de 50 mil livros, escreva, né? É uma das coisas que sempre aparece. Você acha que pra você é isso? Porque, realmente, a gente tem meta o tempo inteiro, só que muitas vezes a gente não escreve ela. Mas, cara, você tem uma meta de vida, e tudo é meta no final das contas, mas a gente não parou pra escrever. Faz sentido isso ou você acha que eu tô usando droga? Assim, aí a gente pode entrar em outras. Vai lá. Eu gosto do papo. Eu fiz um curso em 2007. O curso foi incrível, mas teve uma frase do curso que até hoje ela me marca demais, que é assim, se você não tem uma meta, você vai trabalhar para bater a meta dos outros. Legal. Cara, isso pra mim, assim, bateu na hora. Eu falei, acho que eu não tenho uma meta, por isso que eu tô aqui, cada hora num canto, né? Então, estipular uma meta para você é deliberar sobre a sua vida. É o que eu quero. Tá bom. Não para cumprir a expectativa. Por isso que eu misturo meta, né? Bora bater meta com coragem, né? Então, assim, é aonde eu quero chegar. E tem muita gente que não estipula a meta por medo de não bater a própria meta. Eu não quero gerar uma autofrustração, sabe? Eu ouvi isso uma vez de uma colaboradora. Eu fiz uma dinâmica de final de ano. Eu falei, qual que é a sua meta? Qual que é a sua meta? Eu falei, eu decidi esse ano não estipular metas, porque eu não estou a fim de me frustrar. Eu falei, a pessoa já está se sabotando antes mesmo. Já não vou bater a meta na hora de escrever a meta. Exatamente, né? Então, quando você define, né, seus milestones ou suas metas, eu vou dar uma bem pessoal, né? Que era estar no RD Summit, era um sonho. Legal. Falei, toda pessoa que eu encontrava que tinha qualquer relação com essa galera, eu falei, absurdo eu não estar nesse negócio. Né? Eu comecei a virar a chata, né? Quando mandaram pra mim o e-mail, eu falei, primeira coisa, foi meta batida, né? Do tipo, conseguir. Mas se eu não desejo isso fortemente, né? Se eu não coloco isso como um objetivo. Uma energia, né? E não coloco a minha energia ali, pode até ser que venha. Mas pode ser que na hora que chegue, não faça mais parte do rolê. Então, eu acredito muito, principalmente no âmbito pessoal, né, de você escrever. Eu lembro que nesse curso que eu fiz em 2006, não foi em 2007, foi em 2006, eu ouvi essa frase, e aí eu vim morar em São Paulo, porque eu sou baiana, não sei se vocês já perceberam, quase ninguém nota. O axé ali. Tem o axé aqui, tem o Made in Bahia aqui. E eu, quando cheguei em São Paulo, eu fiz um curso, e nesse outro curso, que eu adoro fazer curso também, né, ele falava isso, escreva
seu objetivo de vida. Gente, eu vim morar em São Paulo em 2008. Ganhava R$1.200. Era meu salário. Eu era assistente do diretor de uma consultoria, que era eu e ele. Maravilhoso. E eu lembro que eu coloquei assim, até os 35 anos eu ganharei... Não, meu salário, tenho 35 anos, ganho R$35 mil por mês. Sou uma mulher reconhecida nacionalmente como especialista em vendas. Escrevi aquele negócio porque o cara passou uma atividade. Eu coloquei na parede, porque eu sigo também, né, esse rolê. E eu lembro que quando eu fiz 35 anos, deu aquela... Eu olhei pra minha vida e falei, cara, eu tenho um apartamento próprio, eu tenho um carro próprio, eu tenho uma família. Cadê o papel? Quando eu olhei lá, eu somei meu salário, dividi por 12, eu falei, caraca, mano, quando que lá atrás, ganhando 1.200, eu pensei que fosse chegar nesse lugar? Legal. Nunca. Mas aquilo acabou despertando em mim uma energia. Sim. Então, claro que foram várias coisas que eu fiz. Eu não acredito nessa história de, joga pro universo. Não, pelo amor de Deus, sabe? Mas isso coloca em você uma energia. Então, foco é força, né? Você tem uma diferença na sua cabeça entre a diferença, tipo, meta e objetivo? São duas coisas diferentes ou é a mesma coisa? Tem um autor que acha que a meta é maior que o objetivo é maior que a meta. Acho que a meta tem a coisa da mensuração, do prazo. Acho que o objetivo costuma ser uma coisa mais ampla. Meu objetivo é ser feliz. Traduz isso. Ser feliz é ter 2 carros na garagem, fazer uma viagem internacional uma vez por ano, é ter casado com o homem da sua vida que gosta disso, daquilo outro, né? Então, assim, para mim, o objetivo é uma coisa maior. Legal. E a meta... Mas vai ter gente que vai dizer que é o contrário. A meta é uma coisa maior e os objetivos é que vão te guiar até a meta. Então... Não, mas aqui a gente quer saber da Caroline. Eu acho é o que você que manda aqui, meu. O que você falar, o Brasil inteiro vai saber, meu. É isso. Ô, responsa! Exatamente. Carolzita, seguinte, cara, indo pra parte técnica da parada, meu. A gente tava na parte só filosófica. Agora a gente tava na filosofia, nos conceitos, né, meu? Mas eu também adoro, não tem problema nenhum. Mas assim, por exemplo, cara, a composição salarial, essas coisas tal. Um salário... Há uma discussão no mercado em relação a isso. Então eu queria saber a sua opinião, né? Tipo, um salário que, tem que ser digno, óbvio, mas também tem que ter uma bonificação, um comissionamento legal, um variável interessante. Como que você aconselha aí os gestores? A melhor classificação para a contratação de um vendedor por Carol. Vai. Que medo desses negócios. Tem que ter salário fixo, tem que ter variável, tem que ter não sei o que lá. Vamos lá, né? São as minhas crenças, o que eu acho que funciona, tá? Eu acho que a gente precisa remunerar as pessoas de forma adequada. Então, esse é o primeiro ponto. E, para mim, o vendedor bater meta não é uma coisa extra. Parte da descrição da função de um vendedor é bater essa meta. Por isso que, na hora que você faz uma contratação, é importante que você deixe muito claro o cenário. E deixar claro o cenário é dizer o seguinte, cara, o produto é esse, o produto tem esses perrengues todo aqui, o mercado que você vai atuar é esse, tem esses perrengues todo aqui, né? E para que você possa superar esses perrengues e me entregar essa meta, o seu salário fixo é esse. Tá. E aí você vai dizer, bem, se o nível de atingimento de meta é muito desafiador, você pode fazer aquele esquema de bater 90% da meta, ganhar 80% de remuneração variável, aquela coisa toda. E acima da meta, né, para cima e para baixo. O que eu não curto? Eu não curto comissão. Porque comissão é assim, vendi R$10, se eu tenho um déficit de comissão, ganho R$1. Pô, mas... E R$10 de quê? E eu acredito muito que a cultura come a estratégia no café da manhã, né? Frase do Peter Drucker. E eu sempre digo o seguinte, os incentivos comem a cultura no almoço. Então, o incentivo é muito mais uma maneira de você direcionar o foco do vendedor. Porque nem tudo é sobre a meta. A meta, ela é o básico. Então, assim, eu posso bater a minha meta com um único produto. Eu posso bater a minha meta com um único cliente. Eu posso bater a minha meta do ano num mês. Eu posso bater a minha meta do ano só na última semana do mês. Então, o modelo de incentivos, ele vai direcionar, ele vai levar o vendedor para a sua estratégia. Então, por exemplo, caso clássico. Carol, vem aqui treinar meu time. Porque eles precisam vender e focar, dar menos desconto. Dor típica, né? Dá menos desconto. Aí eu falo, beleza, quando o cara dá menos desconto, ele ganha o quê aqui? Nada. Ele ganha como? Ele ganha por volume. Lógico que vai dar desconto. Sou baiana, não faço milagre, né? Então, como é que você quer que o seu sistema de incentivo ele não conversa com o seu desejo? Carol, eu preciso que o time agora foque em rentabilidade, mas você mensura ele por market share. Então, para mim, a composição de meta não pode ser uma coisa complicada demais, porque as pessoas desistem de entender, mas ela precisa te direcionar para a sua estratégia. Então, em algum momento, eu vou criar campanhas de incentivo por produto naquele mês, ou eu vou... Então, assim,
né, o resumo da ópera. Para mim tem que ter salário fixo, sempre. E tem que ser um salário fixo bom. Esse negócio de ajuda de custo, gente, é bizarro. Né? Aí você vai trabalhar com representante comercial, que não é seu funcionário. E que pode vender qualquer outra coisa. Agora, você quer uma pessoa exclusiva para representar a sua empresa, né? Vai pagar um salário decente. E vai dar para ele todos os direitos que ele tem no mundo. E, na hora que você conversar sobre essa meta, acho que tem um pouco disso. De você alinhar como que a pessoa vai bater essa meta e direcionar a remuneração variável para a sua estratégia. E o combinado não sai caro. Então, eu acho muito louco quando a remuneração variável ela é muito superior à remuneração fixa. Né? Eu acho que tem que ser um balanço entre essas duas coisas. E essa história de que vendedor é motivado, eu vou usar uma expressão horrível, tá? Mas que é muito comum no mercado. Vendedor é motivado pela cenoura na frente ou a cenoura atrás. Bizarro isso, né? Primeiro, até porque hoje em dia cenoura atrás, gente, um monte de gente gosta. Então, vamos parar de, né, de ficar com essa história e a gente tem que olhar muito para essa questão, inclusive, da diversidade, que time de vendas tem isso, né? Todo mundo é macho, é agressiva, não sei o quê. Então, temos que quebrar aqui alguns paradigmas. E, assim, nem todo vendedor é motivado só pela remuneração variável. Às vezes o cara quer crescer na carreira. Às vezes o cara é motivado pelo impacto que ele causa quando ele faz uma venda. Às vezes esse cara quer ser reconhecido no jornalzinho da empresa. Ele quer ir para uma convenção de vendas com uma viagem para Punta Cana. Então, entender que as pessoas são diferentes e que as suas motivações são diferentes ajuda o gestor comercial a orientar. Né? Eu falo isso, eu trabalhei no varejo muitos anos como vendedor e depois fui gerente de loja. E quando eu fui gerente de loja, dei uma de doida. Eu falei assim, gente, quem bater a meta de segunda a quinta vai ter folga no sábado. Tipo, quem dá folga no sábado, no varejo, né? E aí meu supervisor veio rasgando. Eu falei, já prometi, agora deixa eu ver como é que dá. Ele falou, mas qual é a lógica de você dar uma folga no sábado? Eu falei, meu amigo, no sábado ninguém precisa vender. O cliente vem aqui e compra. Exato. Eu preciso de agilidade. Né? Então, o que é que eu faço? Eu faço o tempo que eles precisam vender é de segunda a quinta, que o fluxo é baixo. Exato. Então, eu deixo todo mundo pilhado de segunda a quinta, porque todo mundo quer a folga no sábado. É o sonho de quem trabalha no shopping center, né? Exatamente. E aí, no sábado, eu tô com uma pessoa a menos. Caiu uma lágrima da Rayane ali, nossa querida produtora. Já trabalhou em shopping center? Não, mas é dureza. Mas ela se colocou no papel ali. Isso. A assessoria trabalhou em mercado. Aí, ó. Pô, então. Então, e aí no sábado eu fazia uma campanha extra. Eu falei, olha, quem bater a meta de hoje tá com a folga na segunda. Então eu deixava a galera do sábado pilhado para conseguir descansar, juntando domingo e segunda, né? Porque a gente fazia escala no domingo, então nem todo mundo trabalhava. E eu fazia a galera ficar pilhada de segunda a quinta. Meu, deu super certo. Legal. Então, eu tinha que entender para os meus vendedores, não adianta dar... Gente, é bizarro, trabalha no shopping o dia inteiro. E qual é o prêmio? Um ingresso de cinema. Não tem Porra, como. ninguém quer ir pro cinema, brother. Ficar dentro de uma sala escura. Então... essa coisa do variável, da remuneração variável, ela é incentivo. Sim. E incentivo é para direcionar. Então, é importante que a gente case a estratégia com o sistema de incentivo. Dentro dessa parada aí, que é muito legal isso que você está falando, dessa parada do sistema de incentivo direcionar, né? Às vezes eu vejo que ele não... Que acontece exatamente o que você falou, né? Tipo, não dê mais desconto, mas quem vender mais, beleza. Dentro desse sistema foi uma bela explicação. Eu tenho várias aqui, hein? No mundo de vendas... Bate 2-1 que chama em São Paulo, né? 2-1. No mundo de vendas, geralmente a grana, ela é um fator, assim, determinante. Pela sua experiência, assim, né? Jogando de fora, né? Tô jogando de fora essa semente, assim. Na sua experiência, você acha que o dinheiro, ele realmente é o maior motivacional? Ou, de repente, ele é um negócio que brilha, mas depois todo o outro resto é o que faz a diferença pro cara permanecer na empresa, pro cara construir uma relação, pro cara ficar ali durante muito tempo. Porque, assim, eu pegando uma história de um amigo meu, uma vez ele chegou em mim... Sempre um amigo nosso, né? Ele chegou pra mim e ele trabalha em indústria farmacêutica e tal, né? E um dos pontos, né, da gente tava trocando uma ideia, tomando uma cerveja, ele falou pra mim, cara, eu trabalho assim, foda. Mas, assim, o que eu construo em relação ao que eu posso dar para minha família, tal. E ele nem tava falando especificamente do dinheiro. Eu acho que o dinheiro, ele era uma parte ali na história dele, mas não era o 100%. Tinha um monte de outro coisa, mas ele falou assim, eu trabalho muito, mas eu posso proporcionar. Óbvio, o dinheiro, ele também era importante, mas sim, você consegue dar mais ou menos o norte da sua visão sobre esse aspecto? Acho que a gente tá numa geração, né? Que as pessoas não querem nem tirar carta de motorista, né? Que chama. Exato. Eu sempre falo carteira, que na Bahia é carteira de motorista. A pessoa não quer nem... Não Meu quer. sobrinho de 18 anos, pra que carteira de motorista? Eu vou ficar andando de aplicativo, né? Vou ficar... Então, assim, os valores são outros, né? Então, acho que é importante a gente considerar isso.
E para mim, dinheiro motiva sempre até a página 2. O dinheiro ele pode ser um fator de atração, mas ele não é um fator de retenção. E se alguém vem trabalhar com você somente para ganhar mais, no dia que ele receber uma proposta para ganhar mais, ele vai embora também. Eu falo sempre isso. Cliente que vem por desconto, vai por desconto. Vendedor que vem por conta de remuneração, vai por conta de remuneração. Perfeito. Então, hoje, quando a gente pensa, inclusive, nesse pacote de benefícios indústria farmacêutica, é maravilhoso, né? Sim. O cara tem carro, viagem internacional, né? Tem plano de saúde bacana, melhor, convênio com farmácia, né? Enfim. Então, hoje, eu acho que o grande desafio é você não é manter o vendedor pilhado na alta performance, porque isso não dura. É você conseguir consistência. Então, não adianta você vai lá, fazer aquela mais sangue, vai ganhar um prêmio, beleza. Depois acaba isso, vai... né? Então, assim, tipo Viagra. Bruxo. Então, assim, precisamos de alguma coisa que seja um tratamento contínuo. Né? E esse tratamento contínuo tem muito a ver com a relação que você constrói. Então, muitos vendedores são muito apaixonados por aquilo que eles vendem, pelo impacto que eles causam. Então, isso é uma coisa que as empresas deveriam investir mais. Torne o seu time um time apaixonado. Se o time for apaixonado... Eu falo isso, eu nunca fui vendedora, eu sempre fui vendedora, né? Mesmo quando eu virei consultora na minha vida, eu sou a maior vendedora da empresa. Por quê? Porque eu falo com tesão, eu falo com paixão. Tem vezes que o cliente, eu fico assim, com certeza que vai terminar a reunião e o cliente vai perguntar quanto que eu vou pagar para pegar esse projeto. Porque eu tô tão empolgada com o projeto do cliente, né? Que, então isso faz muita diferença. E hoje, qualidade de vida é um valor. Né? E hoje ter tempo, e hoje assim, saúde mental é o assunto mais discutido. Então, essa coisa da pressão excessiva, de você achar que tudo é colocar, sabe, mais um dinheirinho na frente, gente, isso não é sustentável. Então, dinheiro não é o único fator motivacional, e carreira e qualidade de vida, né, na minha percepção, são os principais fatores motivacionais hoje. Mas você acha que dentro disso já está rolando uma movimentação? Porque tudo isso se constrói com cultura, né? Tem que mexer na cultura da empresa. Sempre. E aí, como é que mexe na cultura da empresa? Já com toda a experiência, a bagagem que você tem, já está rolando esse movimento? Tá, assim, o maior desafio junto à equipe de vendas é a equipe de vendas que está batendo meta. É difícil fazer uma mudança quando o resultado é bom. Só que resultado bom, muitas vezes, pode estar camuflando um processo ruim. Então, se você não sabe por que seu time está batendo meta, você não vai saber por que ele não está batendo a meta quando ele não bater a meta. Muito bom. Sacou a lógica do rolê? Então, assim, eu já vejo que existe uma movimentação muito grande em várias organizações relacionadas à construção da consistência. Então, por exemplo, indústria, né, que vende para o varejo. Chega no final do ano, o que é que os caras fazem? Vamos entuchar o CD, né, o estoque do cliente ou o CD do distribuidor para a gente poder bater a meta do ano. Você vai ficar janeiro e fevereiro sem emitir uma nota, meu amigo. Porque o cara tá até aqui de produto. Então, assim, isso não é saudável, isso não é sustentável. Então, as empresas hoje estão muito preocupadas com reputação. Então, que coisa pior do que gerar uma ruptura, do que você vender e não conseguir entregar, do que você ter um problema de logística. Então, eu acho que a área de vendas passa por um momento de grande conscientização sobre o seu papel. Porque se o vendedor deixa para vender tudo no final do mês, o que acontece na primeira semana do mês? Problema de entrega. Né? Se o vendedor faz um forecast dizendo que vai vender produto A e vende produto B, o que acontece? Ruptura. Então, acho que as áreas de vendas começaram a entender que o papel delas é fundamental. Né? E por isso que a gente faz, né, isso o tempo inteiro, que é mexer na cultura. Por exemplo, a questão da visão cliente versus a visão produto. Banco. A gente precisa ter visão cliente. Eu tenho que ligar no Weber e entender tudo o que ele precisa para poder apoiar ele, a família dele, nos seus desafios. Aí, no dia do seguro, eu ligo pro Weber que não tem um filho, não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém para deixar nada. E falo, cara, compra um seguro. Para quê? E assim, ao invés de tentar vender uma previdência privada, que era o seu perfil, eu fico tentando te empurrar um seguro porque é dia do seguro. Então, a gente começa a ver esse movimento de sair de uma visão produto para uma visão cliente. Olhar o cliente de uma forma mais integral. Quando a gente fala hoje em LTV, né? Quando a gente fala hoje em ICP, a gente está falando de quem é o cliente. Porque a gente não é todo mundo, nosso produto não é para todo mundo. Sim, exatamente. Então, assim, tudo isso tem mudado muito o mindset. E, assim, acho que o que a gente viveu na pandemia obrigou muita empresa a tomar uma atitude. Por quê? Porque a gente viu que muita gente quebrou, e muita gente quebrou exatamente por essa falta de consistência. Sabe aquela história de relacionamento? Sim. Toda equipe de vendas. Qual que é o diferencial do seu time? O diferencial do meu time é relacionamento. Eu falo, se o diferencial de todo time é relacionamento, então relacionamento não é diferencial. E na pandemia, puta, já era amigão meu, manda WhatsApp e não responde.
Manda mensagem, não responde. Cadê o relacionamento? Indústria farmacêutica, quebrou a patente do produto. Cadê o relacionamento? Exatamente. Então, assim, relacionamento não é mais uma premissa. Relacionamento é uma conquista. Só que virar a chave do time para sair do mood de relacionamento para o mood de relevância, que é eu entrego valor para depois extrair valor, cara, isso é mudança de mindset, é mudança de modelo mental, é mudança de cultura. E isso tem que vir a partir de uma decisão, né? Tanto que hoje o meu cargo CSO chique, né? Esse olhar esse ampliar o olhar para a estratégia, ele é fundamental. Sim. Por quê? Porque eu preciso alinhar todos os pontos. Senão fica todo mundo de uma maneira muito bem intencionada, querendo dar o seu melhor, mas todo mundo exausto, batendo cabeça, e o resultado, às vezes, até vindo, mas muito menor do que a gente poderia estar conquistando. Então, acho que ampliar esse olhar faz toda a diferença, e a mudança de cultura é fundamental nesse rolê. Muito bom. Carol, quais são as perguntas-chave num processo de entrevista aí para um time de vendas, para um vendedor, por exemplo, para um onboarding legal aí? Um onboarding, na etapa anterior, na entrevista mesmo ali. Na entrevista, cara, tem tempo que eu não entrevisto o vendedor, você acredita? Mas o que você acha que você tem que extrair nesse momento pro pessoal ter umas dicas suas diretamente da fonte aí? Para mim, a principal competência que um profissional de vendas precisa ter é uma capacidade de aprender rápido. Legal. Porque a velocidade de mudanças é muito grande. Então, essa coisa de sempre foi assim, cara, vai ter que se acostumar com tecnologia. Não que a máquina vá substituir um vendedor, mas um vendedor que se comporta como uma máquina, ele vai ser substituído, certamente. Então, assim, ele tem que entender que não é só falar, é dialogar. Então, eu preciso entender quais são as perguntas que ele me faz diante da entrevista, inclusive, né? O quanto ele está interessado no produto que ele vai vender. Então, eu sempre observo na entrevista, ele estudou a minha empresa? Ou seja, ele se preparou. Pensa nos 7 passos da venda, sabe? Se esse cara se preparou para estar aqui comigo, então eu faço perguntas, cara, o que você sabe sobre a minha empresa? Eu quero saber se ele foi no meu Instagram, se ele foi no LinkedIn, se ele olhou no nosso site, se ele colocou lá notícia, se ele entrou no YouTube. Então, preparação, check. A maneira como ele começa a conversa, que é aquela coisa da aproximação, da abordagem, né? Como que ele desperta o meu interesse por ele? Opa, beleza, esse cara sabe abordar, sabe se aproximar. As perguntas que ele faz durante uma entrevista, esse cara sabe investigar. A maneira como ele se vende. Então, é uma pergunta que eu costumo fazer. Por que eu deveria contratar você? E se ele não souber o que a minha empresa faz, ele vai ficar focado nele. Exato. E tudo que eu não quero de um vendedor é um vendedor que fique focado em si próprio, no seu produto. Eu preciso de um vendedor focado no cliente. Né? A maneira como ele se comporta durante o processo de negociação, né? O que ele entende que é valor para ele, como que ele sai. Porque quando alguém fala para mim assim, cara, eu preciso minimamente disso para vir trabalhar aqui, eu falo, desculpa, eu quero saber quanto que você vai me trazer de valor. Porque nem tudo é sobre preço, mas quase tudo é sobre valor. Então, como que você negocia? E a maneira como a gente chega aí nos finalmente, como é que ele faz o follow-up. Então, assim, para mim é muito mais a observação das atitudes e de quanto que ele se conecta a esse processo do que aquele cara que chega, falastrão, todo bonitão, cheirosão, né? Ou aquela... Então, assim, essa coisa sedutora da venda, gente, tá bom, ainda cola. Mas não é só sobre isso. Tá. E essa capacidade de aprender, né, essa capacidade de analisar criticamente. Então, eu gosto, muitas vezes, de contar uma história e dizer o que você faria aqui. Né, perguntar o quanto que ele entende hoje de CRM, como que ele analisa, como que ele faz a gestão de uma carteira. Então, acho que tem que ser um papo sobre negócios. Se esse cara sabe falar sobre o negócio, essa mulher, se essa pessoa sabe falar sobre negócios, eu vou valorizar muito mais Sensacional. a possibilidade. Ficar aquelas perguntinhas de como é que você se imagina Sim, daqui a exato. 5 anos. Pô, sei lá. Eu vira e mexe, às vezes eu tenho que fazer umas entrevistas lá e às vezes eu pergunto, né? Às vezes não, na verdade sempre pergunto. Viu, fique à vontade, faça qualquer pergunta que você se sinta à vontade, que você queira saber. Cara, mas assim, se fosse colocar de cada 10 que eu faço, tipo, 7 não sabe o que perguntar. Ou pergunta sobre benefícios. Já vai Não, direto. geralmente Tem ticket. as perguntas são horário, sempre vem. Vocês trabalham de cara, cara? É home office? É home office. E a parada assim, mas ele não tem uma pergunta tipo... E às vezes, muitas vezes não sabe, não, eu vim aqui, não. Muitos ali, né, tem até de buscar a empresa, até eu percebo que a porcentagem é maior, mas a hora que você devolve, tipo, pode perguntar, trava. Se perde, É né? que assim, no meu caso específico, não é na venda, né, é outro fator. Mas é uma dica pra galera aí. né, que vai mas fazer é uma um dica, processinho, porque, né? cara, tem uma pergunta, e uma pergunta... Porque às vezes a pergunta da pessoa, ela...
muitas vezes eu brinco, né? Que às vezes tô lá na sala lá e tal. E às vezes só da pessoa falar, tipo, te leva para outra esfera da conversa, né? E só para finalizar esse assunto aqui, a estrela é você, mas acho que é legal, interessante. Tava entrevistando um rapazinho lá, a gente tava trocando o maior papo, bate-papo, pá. E eu tenho um quadro, né? Meu pai faleceu e eu enquadrei o óculos dele, coloquei uma frase lá de efeito, ele tava lá. E eu via que o rapaz vira e mexe, ele olhava para esse quadro assim e tal. E aí eu falei, viu, como é que é você, né? Tipo, eu vi que ele olhava e tal. E aí eu perguntei sobre o pai dele, né? Meu pai faleceu agora há pouco. Pô, na hora, peguei o quadro, pá, virou. A conversa foi pra outro lugar. E é muito mais conexão, muito mais sobre pessoas, né? A gente criou aquele elo ali, né? Aquela ponte de ligação e tal. Legal. Uma pergunta que eu costumo fazer, assim, me conta a sua história. Isso é super legal. Me conta a sua história. Aí a pessoa normalmente vai falar da empresa. Eu falo, isso aqui não. tá no seu currículo. Eu quero saber o seguinte, cara, como é que é essa família? Você tem irmão? Exato. Fala a sua história aí, de onde você veio. Me conta alguma coisa, Sim. né? Porque isso gera uma conexão, né? Sim. Então, assim, por trás de cada candidato existe uma pessoa. Exatamente. E essa coisa do conectar, pra mim, tem muito a ver com estar preparado. Então, eu lembro que outro dia eu estava conversando com uma pessoa que não estava entrevistando ela, mas estava de olho. Eu falei, pô, esse cara é interessante, né? Interessante. Ela falou assim, ele falou, pô, Carol, eu fiquei super, assim, curioso, né? Você vendeu sua empresa para crescimento, a crescimento era focado em liderança, agora vocês também estão focados em vendas. Para onde vocês estão olhando agora? Porra. Bateu, hein? Aquela pergunta que eu falei, eu não tenho resposta, assim, tenho agora, né? Sim. Mas na época eu falei, putz, pergunta excelente essa, pra onde a gente tá olhando, né? Quase que eu fui no grupo do comitê lá e falei, galera, a gente tá olhando pra onde agora, que o candidato aqui me perguntou. E aí ele falou assim, não, porque assim, cara, você sabe que a gente tem esse namoro, né? Um tempo assim, eu fico pensando, como é que eu poderia ajudar você a chegar onde você gostaria? Caraca, meu, essa pessoa tem. Eu acabei perdendo o time, ele foi pra outro lugar. Mas é o tipo de pergunta que vocês que estão nos ouvindo, né, que vai fazer uma entrevista, dá uma estudadinha sobre a empresa e faz perguntas sobre o futuro. Cara. Né, para onde vocês estão olhando, o que vocês querem chegar, qual que é a produção de faturamento, o que vocês esperam hoje do time de vendas. Como eu posso te ajudar? Como eu posso te ajudar? Cara, eu acho que essa pergunta é tipo assim, como você pode me ajudar? Eu acho que essa pergunta, ela é simples, mas ela serve pra qualquer lugar, seja do pescador ou senador. E a insight foi agora, tá? Não tinha pensado nisso antes. Mas ela é muito boa, porque, cara, você tá lá, tipo, primeiro que você já tá numa vaga de emprego, e assim, cara, algum problema você tem que resolver, meu. Isso. Que é igual vendedor. Exatamente. O vendedor tem este papel. Eu estou aqui. Tanto que eu falo assim, você entra numa loja. Qual é a pergunta? Posso ajudar? Qual é a resposta? Pode, né? Não, qual é a resposta típica? Entrei na loja. Não, eu só tô olhando. Só tô olhando. Só estou dando uma olhadinha. Agora, muda. De posso te ajudar para como posso te ajudar? Muda. De posso te ajudar para como posso te ajudar. Porque como eu já estou dizendo assim, eu vou te ajudar. Me diga como. Então, são essas pequenas sutilezas que o vendedor precisa compreender, porque vender é conectar, gente. Né? Vender não é empurrar, vender não é manipular, vender não é persuadir. Sabe? Vender não é empurrar, não é enganar, é conexão. Sim. Só que para eu promover uma conexão, eu preciso entender o que eu tenho a oferecer, preciso conhecer, e preciso saber o que o outro precisa. E às vezes você vai lá e fica só falando de você, do seu produto, de como aquele... Não, da sua solução. Eu falei, que solução? Você não sabe nem qual é o meu problema? É maravilhoso isso. Exatamente. É muito louco, né? Carolzíssima, batemos quase 1 hora de bate-papo espetacular aí de sobre... mentoria grátis. Aqui, meu, a gente queria fazer um curso em Harvard, aí poupamos uma verba e convidamos pessoas de calibre para bater um papo. Essa que é a ideia. Brincadeira. Carolzíssima, seguinte, a gente tem um quadro aqui que é o Divide a Pizza. Ai, meu Deus. Que a gente vai falar alguns nomes aí, você vai falar se você dividiria uma pizza, sim, não... E o porquê. E de repente até uma perguntinha aí pra pessoa, se você quiser aproveitar o momento. Weber, manda bala aí. Ela já tá nervosa. Eu tô nervosa agora. Eu vou dizer, não sei quem é. Mas, cara, eu não sei se você conhece ele. Esse cara veio na minha cabeça, que é o Alfredo, que ele tem o Bora Vender lá. Não dividirei uma pizza com ele, não. Por quê, cara? Não gosto do estilo, acho old school. Eu também acho. Eu imaginei isso aí. Não. Eu conheço pouco, na verdade, posso, né? Mas assim, a lance dele, que é o grito de guerra. É o grito de guerra. guerra. Cara, eu admiro o legado. Eu acho que ninguém chega onde ele chegou. Puta, tem uma puta história. Eu sou super admiradora nesse sentido, mas nele, como alguém que treina equipes de vendas, que fala sobre o assunto, pra mim é exatamente o oposto daquilo que eu prego. Então, dividir uma pizza pra aprender mais, pra trocar figurinha, mas
No dia a dia, não. Inclusive, Pedrão, tá o convite feito aí pra você bater um papo com a gente aí, mudar a nossa percepção aí sobre os gritos de guerra no palco. Pois é, cara. Grito de guerra, fala que a gente tá em guerra contra quem, meu amigo? Só pra saber. É que nem sangue no olho, tipo, nós vamos entrar no War Room pra ver estratégia. Porra, caramba, meu. O Barack Obama entrava no War Room nos Estados Unidos. Pergunta matadora. Aí eu falo, pra matar quem essa pergunta? Não poderia ser uma pergunta vitalizadora? Para animar a nossa discussão, né? Então, enfim. Cara, eu não lembro muito bem o nome dele, mas acho que é Jordan Belfort, o Lobo de Wall Street, que também é nessa pegada, né? É nessa pegada, mas eu acho que ele tem uma coisa... Eu dividiria uma pizza com ele. Acho que é um cara que... alguma pergunta pra ele, assim? Não sei. Eu acho que o que ele construiu, assim, pelo menos principalmente pelo que você vê, né? Essa coisa da conexão. Claro, tem manipulação ali? Tem. Mas, assim, tem uma crença, tem uma paixão, cara. Tem uma vontade de fazer a coisa acontecer que eu acho um tesão. Legal. Flávio Augusto. Gosto de algumas coisas, assim, tem um pouco de receio dessa coisa de todo mundo pode, todo mundo consegue, é só fazer. Eu não gosto muito de fórmula pronta, mas eu acho que eles têm umas reflexões muito bacanas. Então, acho que eu dividiria, assim, uma pizza. Boa. Alguém no cosmos aí que você gostaria de sentar, tomar um vinho, dividir uma pizza? Vivo, morto, personalidades, cantores? Ana Maria Braga. Ana Maria Braga? Que da hora, Você não tá sabendo disso, não? A assessoria tá aqui, então já fica a dica, Michele Bacena, Ana Maria Braga. Cara, Ana Maria Braga, pra mim, é a maior educadora do país. Cara, que legal. Essa mulher atinge, cara, muitas pessoas ali. Então, assim, eu queria muito um quadro lá no programa da Ana Maria Braga, que é tipo, sei fazer, né, mas não sei vender. Então, não adianta ensinar a mulherada. Nossa, que legal. da hora. Nasceu! Nasceu, Ana Ó, Maria os Braga! caras tudo anotando, meu. Chama a Ana Maria Braga aí, Ana Maria pô. Braga. É pra você. As Cara, palmas. A galera tá fazendo ola aqui, velho. viu? Manda um recado Sei pra Ana Maria fazer. Braga. Ana mas Maria não sei Braga, vender. cara, eu queria muito potencializar, assim, todo esse seu acesso que você tem e a sua capacidade de se comunicar e de se conectar para levar essa galera que te segue ainda mais além. Não só com as frases motivacionais, mas com muitos instrumentos que vão permitir às pessoas passos mais consistentes na sua vida. Pô, Ana, louco, Ana Maria Braga, parabéns, o quadro meu. vai ser sei fazer, mas não sei vender. E Então eu vou já coloca aí que Muito eu bom, não, hein? né? Você vai ensinar, né? Carolzinha irá ensinar. Maravilhoso, Cara, muito já. bom. E pode contribuir absurdamente Muito, com porque muita faz gente muito que faz sentido. aquele brigadeirinho, né, gourmet e Pois tal, é, blá, minha blá, mãe blá. passou por isso, então Exato. eu vivi isso dentro de casa, sabe? Oh, Então, Sensacional. é muito legal. Maravilha. Heber, toca o pau aí, meu. Não, maravilhoso. Eu até me perdi porque é muito Ficou bom emocionante, isso. não, caiu umas é que- coisas aí, é que- o cara da técnica desmaiou, esses momentos são bons, Não, é que tá no E caminho. até a frase, cara, sei fazer, mas não sei vender. Porra, é muito bom isso aqui, cara. É o seu próximo livro, pode Viu? ser. Ave Maria. É o sei quarto. fazer, mas não... é É o Eu muito tenho quinto, dois na filhos verdade. pequenos, gente, sabe? Ah, Não, mas pô, vamos você assim. escreve um livro em 15 E o marido dias. que de vez em quando fala, vem cá, que vai sobrar espaço. Maravilhoso. Legal. Esse foi o quadro Divide a Pizza. Bacana esse quadro, né? Você gostou? A gente vai pro próximo, que agora tem vários quadros aqui. A gente vai agora pro próximo, que é o Troca de Papéis. Nós tínhamos uma vinheta, ele não sabe qual que é a vinheta nossa, a nova, né? Que é o Troca de Papéis. A nossa vinheta sumiu, mas vamos lá. Você pode perguntar esse podcast, você acaba de ganhar um podcast, então agora nós somos aqui os entrevistados, você é dona desse podcast. Já era. Né? O que motiva vocês? O que inspira vocês a fazer esse podcast? Cara, várias coisas, vários benefícios satélites. Um deles é bater um papo com você, por exemplo, trocar uma ideia, né? Ganhar um presente maravilhoso, que é seu livro, que eu quero autografá-lo depois, que eu vou ler com o maior carinho. E ficar isso. Esse com certeza deve ser o 150 e bordoada, né? Esse é o 154. Legal. A gente bateu papo com mais de 150 pessoas aqui Legal. já, né, cara? De vários mercados, vários níveis, enfim. E alimentar a nossa bagagem no sentido de, cara, de expor mesmo, ter mais hora de voo. A gente tem uma agência de marketing e uma empresa de software também, né? 2 empresas. Inclusive é o nosso patrocinador oficial. Legal. É o meta patrocínio. Exatamente, meu. E em várias reuniões a gente sente que, cara, puta, de onde que veio isso? Puta, aí a gente vai fazer um exercício de buscar o pensamento original. Puta, foi no cara do Pizza com Marketing, falou blá blá blá, tal. Foi a Legal. Carol que falou esse lance. Esses insights que você deu aí, né, cara, até do processo de seletivo, o que você perguntaria ou não, a gente deu uma anotada aqui, porque vamos surpreender você com o seu próximo livro aí daqui a pouco. Faz muito sentido, sabe?
Legal. Então esse é um drive motivador, além de outros milhares, né? Que o Weber pode complementar aí depois. Eu acho que o Jairo já falou bastante coisa, né? E tem também muita questão que você colocou do legado, né? Então, assim, tipo... Eu acho que a vida ela é muito mais, sabe? A gente pode mais. Eu acho que tem uma parada do tipo propósito, do tipo... Sabe, que vai além, assim, independente do que você acredita, do que as pessoas acreditam, sabe? Mas acho que tem algo a mais. E a gente poder fazer isso, né? Tem tudo que o Jairo falou, mas, cara, o mais legal mesmo, assim, uma das coisas, né? Tantas coisas boas, mas assim, às vezes é quando você pega alguém que chega pra você e fala assim, cara, escutei lá. E eu implantei na minha empresa aqui, eu fiz isso na minha loja, eu fiz não sei o que lá, pô, eu tava escutando um papo mó divertido. E, pô, eu peguei uns insights pra mim, sabe? Isso me ajudou. E, assim, isso... Quando você chega nisso, assim, você recebe, não precisa ser muito, às vezes 1 em 1 milhão. Mas isso aqui é um negócio gratificante, porque a gente percebe muito que a internet, a parada, vai muito pro lado sonhador, do tipo, mano, fique rico muito rápido, tipo, não aproveite o processo, você pode tudo. É do lado ilusório, né? Exatamente. Lado ilusório, exatamente. Né? Então, esse lado da ilusão, assim, a gente é meio avesso, né? Tipo, é contra, sabe? Então a gente tenta trazer aqui pessoas reais, falando de assuntos reais, de uma forma descontraída. E, cara, contando case mesmo. No final é trabalho, sabe? Então, isso. é muito louco. E aí, só pra fechar essa história... A energia até deu uma balançada você aqui agora. Também. Só pra fechar, a gente tava entrevistando aqui, batendo um papo, né? Não é uma entrevista, é um bate-papo. Tem um negócio, uma bebida chamada hidromel. E olha só que louco essa história. Rapidinho pra você. A gente tava aqui com a... Como é que é o nome dela mesmo? A Gabi, da Hidromel. E a gente tava batendo papo com ela e ela falou assim, cara, a gente fazia os hidromel lá no apartamento lá e a gente escutava o Flow. E ela sempre ali tava escutando o Flow, tal. Diga-se de passagem, passou o tempo, eles mandaram uma garrafa pro Flow, eles viraram sócia, hoje ela é sócia dos estúdios Flow. Que legal. Então, tipo assim, né? Olha o poder, né, de você ter, não é uma história nossa, mas olha só o impacto, né, que você pode causar na vida da pessoa. Então, acho que isso contribui também. Sensacional. Carol, a estrela é você sempre e sempre será. Tava cheio de perguntas aqui pra fazer pra vocês. É uma pergunta aqui. Não sai hoje. Vamos lá. Cara, a gente tá nas prévias da Copa do Mundo e iniciamos um bolão aqui do Pizza com Marketing. Inclusive, vamos preparar um prêmio bem legal para quem acertar isso. A Rayane vai liberar um budget pra gente aí, né, Ray? A gente vai perguntar dos 3 jogos da primeira fase do Brasil. A gente vai falar os times, né? E você vai falar o resultado, beleza? Tá bom. Vamos lá, Eber. Pra começar com tudo, o bolão Copa do Mundo do Pizza com Marketing. A energia está tremenda aqui nesse Brasil. Brasil e Sérvia, primeiro jogo. 1-0, Brasil. 1-0. Começou conservador ali, né? Já Boa. tremendo, Primeiro jogo da tipo... Copa, né? Muita pressão. Tenso, exatamente. Só que a gente nessas horas dá umas... Brasil e Suíça. 2-1. Brasil. 2-1 Brasil, ó, já começou ali e tal. O time começou a se soltar. O primeiro jogo foi gol do Miranda, nem sei se o Miranda vai pra Copa, mas foi gol do zagueiro. Segundo, o Neymar já meteu o gacho. Terceiro, Brasil e Camarões. Caraca, Camarões vai 3-3. 3-3. Olha, jogaço. Porra, 6 gols. Tipo, né? Aquele jogo que você fica... Vai ser animal. 3-3. Maravilhoso. Muito bom, esse a Rai tomou nota aí. A gente vai ver quem vai ser o convidado vencedor do bolão aí. Do bolão. Sensacional, cara. Maravilhoso, Gerão. Cara, seguinte, muito obrigado pela sua super presença aí, de verdade. A gente vai pros finalmente. A gente escreveu o seu 5º livro. Porque o 4º você já vai lançar, né? Isso. E aí escrevemos o 5º e vamos pra cima, né, cara? É o e-book do convidado aí, com a Carolzita, que falou várias coisas maravilhosas. Eu tomei nota, gastei a página não aqui. cabia mais aqui. A verdade foi um episódio inteiro de grandes insights, grandes pensamentos. E aí você se diverte com esse momento enquanto eu e o Weber falamos. Esse momento é seu, tá? É pra você ver o quão inteligente você é. É pra você se divertir. Tá bom. Então você vai se divertir com seus próprios pensamentos, sendo narrado por 2 loucos aqui do outro lado. Resumo da ópera, esse é o e-book do convidado. Quase um cordel, é isso? Não, o negócio é violento, Vamos lá, Weber, desce o sarrafo aí, meu. Chegou a grande hora pra você que gosta do e-book do convidado. Vamos citar e falar o e-book do convidado de Carolina Manciola. É Manciola mesmo? Mas chama Carol, que Carolina foi minha mãe brigando comigo. Carolzinha, nossa amiga aqui, pra começar com tudo, Gerão. Número 1,
Escreva a sua trajetória, meu amigo. Com certeza nela tem muita coisa boa que você pode ajudar o outro. Maravilha. Frase de para-choque de caminhão, tem que falar, tem que colocar. Vendas movem o mundo, meu irmão. Maravilhoso, Gerão. Dando sequência aqui, cara, as ideias estão em todos os lugares, cara. Tudo que você consome, tudo isso gera ideias. Então, cara, aproveite disso e coloque tudo isso a seu favor. Quer bater a meta? Ajude seu cliente a bater a meta dele. Carolzinha, você matou essa aí, muito legal. Maravilhoso. Uma das coisas que a Carolzinha falou é use os algoritmos internos, meus amigos. Sabe aquele sentimento, sabe aquele feeling? Você fala assim, meu, vou pegar esse cliente, vou fazer isso, não vou. Então use seus algoritmos internos, porque com certeza a sua intuição irá te dizer o caminho correto. Maravilha. Indo pra parte técnica, a Carol falou com maestria aí também, cara. Estipule metas com planos, cara. Não deixa a sua equipe lá só com um número absurdo na frente que, meu, não vai sair nada e ninguém vai pro lugar nenhum. Pra completar, ela não podia deixar de falar quando ela falou que meta é coisa da vida, meu amigo. Você acha que não tem meta, mas você tem com certeza, basta você escrevê-las. Então todo mundo tem meta. Muito bom. Falando na sua vida, cara, pense no seu legado, meu. Com certeza seu dia vai ficar muito mais colorido quando você tem um propósito maior aí que você vai impactar as pessoas e deixar bons resultados em todos os sentidos pra posteridade. Meu amigo, pra você que quer um time apaixonado, você precisa entender que dinheiro é atração, mas não é retenção. Falamos sobre isso, então, cara, cuidado com o que você está colocando ali. Se está colocando só no dinheiro, cara, muitas vezes aquele profissional não irá ficar na sua empresa. E Eber, lembre-se dos 4Ds aí para ver se o seu cliente está num momento bom de contrato ou de entrar para sua empresa, que é o data, dinheiro, dono e dor, cara. Eu coloquei, minha letra é ilegível, mas ficou aqui registrado esse ponto da Carolzita. Maravilhoso, eu vou fechar, Jairão, com a minha última aqui, meu amigo. Olhe se seu sistema de incentivo está direcionado junto com a sua estratégia, meu amigo, porque só assim você terá sucesso. Esse foi o e-book do convidado de Carolzinha. Meu, ó, a nossa plateia, cadê? Cadê a torcida? Nossa, Aê, muito legal. Chegou agora, hein, meu? Fazendo ola, Ela fazendo tá, ola. quem chega, demora, mas chega. Carolzíssima, brigadão, cara. Curtiu? Show de Gostou? bola. Gostou do Nossa, e-book? adorei. Curtiu? Delícia. Curtiu? Não, delícia o papo, delícia as valeu. perguntas, delícia o clima. Que legal. Muito bom estar com você. Mas a gente vai agradecer mais uma vez, mas queria que você deixasse o último recado aí pra gente fechar, mas fique super à vontade, faça seu merchan. O povo não faz, não combina, esse pessoal da assessoria, não passa esses Não é culpa da assessoria. A gente não segue muito. É porque, na verdade, a pauta É a é pauta- só pra assessoria liberar você pra vir, entendeu? Existe a pauta que é feita pra assessoria e existe o que a gente faz aqui. Eu vou usar as minhas frases clichês Vai lá, vai. de Por favor, ultimamente, por né? A favor. primeira é a seguinte: incômodo sem ação é reclamação. Ó, Ó, é o pro bônus, e-book, hein? é o bônus É do o bônus do e-book. Exatamente. Aula Então, bônus. assim, você precisa de incômodo e precisa de ação. Porque incômodo sem ação é reclamação e incômodo com ação é evolução. Então, se tem alguma coisa te incomodando, dá uma olhadinha pro que você está entregando para a vida, porque ela só te devolve. Exato. Segunda coisa, velocidade sem direção é perda de tempo. Então, não adianta sair correndo se você estiver indo pelo lugar errado. Então, assim, tenha muito mais clareza a história da meta, né? Do que você quer, do quanto disso você quer e coloca foco e energia para que você não acelere e depois só fique, putz, agora eu vou ter que voltar uma pá de lugar porque não era para cá que eu queria ir. E por fim, cara, acho que quando a gente pensa em equipes de vendas, eu trago muito essa questão do protagonismo, né? Porque quando você aceita ser vendedor, vendedora de uma empresa, você está recebendo ali um carro, né? Que é um instrumento, você tem um motor que vai te dar potência, você tem lá os recursos, né, à sua disposição, a luz de freio, a luz de ré, a seta, que as coisas que ninguém usa, inclusive, né? Os retrovisores. E você tem a direção, né? Que a história da velocidade sem direção é perda de tempo. E você tem que lembrar que você está sempre no volante desse rolê. E que o mesmo pé que freia é o pé que acelera. Então, saiba a hora de pisar no freio, mas também saiba a hora de sentar o pé. Né? Então, assim, acho que é importante a gente lembrar disso, porque no final das contas é tudo sobre gente. Né? No final das contas, a vida é o que a gente sente. Exato. Então, assim, tem que ser o processo. A gente tem que se apaixonar Sim, pelo processo. pelo processo, exatamente. Isso, assim, para mim faz muita diferença e foi o que fez eu chegar até aqui, sem dúvida. Não foi pela grana, não foi, né? Mas foi pela vontade de fazer acontecer, pela vontade de impactar as pessoas positivamente, porque no final é só isso que fica.
Maravilha, meu. Meus amigos, vamos fechar pro finalmente. Se você ficou até aí, pega o certificado, manda uma mensagem pra Raiane, nossa produtora, fala assim, viu, pega o certificado, porque isso, Jário, foi aula, cara. Aula. Então se inscreve no canal, manda esse vídeo pra todo mundo, manda pro seu time de venda, porque com certeza vai mudar o mindset deles e a gente vai ver vocês, obviamente, no próximo episódio do Pizza com Marketing. Valeu. Valeu.